Olá, meninos! Olá, meninas! E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos dar início a um novo conteúdo, a terra e a agricultura na Europa medieval. Então, vamos entender de que forma se procedeu o sistema político, econômico e imperial dentro do feudalismo, dentro da Europa medieval, como era distribuída a sociedade, quem eram os trabalhadores, de que forma a mão de obra era explorada. Fiquem atentos à nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar no Class. Vamos começar? Sim? Professora, eu preciso fazer anotação? Lembrando a vocês que durante as nossas videoaulas, em alguns momentos eu peço sim para vocês fazerem anotações. Só que independente disso, independente de ser orientado pelo professor, você tem que tomar essa iniciativa de assistir a aula e anotar no seu caderno os pontos que você acha importante, sem o professor estar determinando o que você precisa fazer. Por exemplo, na aula de hoje, não vou dizer o que vocês precisam anotar, mas seria bom você fazer um resumo sobre o que você entendeu da aula, porque é uma forma de compreender, fixar o conteúdo que você está estudando. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Dentro desse contexto da Europa medieval, a gente tem que entender a relação de vassalagem, que era a base do sistema feudal, ou seja, do feudalismo. Então, nós temos aqui na imagem um mapa mental que representa exatamente essa divisão, uma forma de você compreender melhor o assunto. E, diante disso, vocês fixarem sempre o conteúdo na sua mente. Então, vamos lá. Invasões estrangeiras. Avanço de vikings, húngaros e árabes provocou, olha a palavrinha aqui muito importante, medo e insegurança pela Europa. Por que isso aconteceu? Quando a gente fala de invasão estrangeira, significa que foram povos de outros territórios, de reinos vizinhos, que invadiram a Europa com o objetivo de dominar as terras, de ter a posse não só delas, mas da população, torná-las elas como um escravo. Então, nós temos aqui exemplo de estrangeiros que invadiram o continente europeu, os vikings, húngaros e os árabes. E o que foi que eles provocaram na população? Medo e insegurança. Enfraquecimento do rei ocorreu por conta dessas invasões, então a descentralização política e incapacidade de garantir a segurança fez com que o povo da Europa tivesse medo e insegurança com relação a essas invasões. Diante disso, nós tivemos o processo de ruralização da sociedade. O que significa esse processo de ruralização? Já vimos esse assunto em aulas anteriores. Significa o isolamento no campo, ou seja, rural, campo, e construção de castelos e fortalezas para proteção. Então, o processo de ruralização está relacionado com a saída do campo, a saída da cidade para o campo, ou seja, o modo reverso, porque o êxodo rural é a saída do campo para a cidade. E a ruralização é a saída da cidade para o campo. E isso aconteceu por quê? Por conta das invasões estrangeiras, por conta do medo e da insegurança provocada pelos vikings, pelos húngaros e pelos árabes. Disseminação do contrato feudo-vassálico. O que significa isso, professor? Vamos entender. Formação de alianças baseadas na dependência de pessoal entre aristocratas. Quem eram os aristocratas? Aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham poder, ou seja, a elite. O vassalo jurava fidelidade e proteção ao sucerrano, que em troca lhe doava o feudo e, em geral, terras ou castelos. Então, nós temos essa disseminação, que quer dizer o quê? Que entre vassalo, sucerrano e feudo
houve uma divisão. Por quê? Porque muitos saíram da cidade e foram com destino ao campo para fugir da insegurança, do medo e dos conflitos que havia no território. E aí chegamos à produção na economia feudal. Lembrando que quando a gente fala de economia feudal, deixa eu colocar aqui para vocês, sempre temos que relacionar ao feudalismo. Economia feudal, feudalismo. Então, nós temos aqui senhorio, que isso significa unidade de proteção do feudo. Então, o feudo ele era protegido, bem doado numa cerimônia de vassalagem. Essa cerimônia de vassalagem era dividida em 3 pontos, que eram manso e terras comunais. Manso senhorial, manso servil e terras comunais. Isso com relação ao senhorio. O que é o manso senhorial? Incluía a residência dos senhores, oficinas, celeiros e pomares. Pomares é relacionado com a plantação, cultivo, agricultura, no caso aqui de legumes. Suas terras eram cultivadas pelos servos, cuja produção era destinada ao senhor. Então, tudo que era cultivado, tudo que era plantado nas terras do manso senhorio ou manso senhorial, tanto faz, era destinado para o senhor. É como se essas terras fossem alugadas. Então, parte do que eles produziam, eles tinham que pagar pelaquela terra que eles estavam usufruindo. Manso servil abrangia as terras cultivadas pelos servos para seu próprio sustento. Então, olha aí a diferença. Manso senhorial, ele produzia nas terras e o que ele arrecadava uma parte era paga para o seu senhor, ou seja, para o dono da terra, porque aquela terra era como se fosse alugada. Já o manso servil, não. Tudo que ele cultivava na terra, servia para o seu próprio sustento. Cerca de 1/3 da produção devia ser entregue ao senhor como forma de pagamento de imposto. Terras comunais abrangia pastos e bosques, onde os servos criavam animais, extraíam madeira e mel, além de colher frutos e raízes. Então, a gente pode observar que, nesses 3 pontos, é praticado a agricultura, mais pecuária, mais extrativismo. Por que extrativismo? Porque quando se fala que a madeira ela é extraída, extrativismo significa que ela é retirada. Então, aí está praticando o extrativismo, no caso, vegetal. E aí, essas ações do feudalismo, sistema feudal, dos senhores, dos vassalos, de invasões estrangeiras, o processo de ruralização, saída da cidade para o campo, atividades econômicas sendo praticadas em territórios como a agricultura, pecuária e o extrativismo, no caso vegetal, por quê? Porque tem a extração de madeira. A gente tem também as consequências de inovações agrícolas. Olha que essa palavrinha que tem que ficar bem associada a vocês. Quando fala de agrícola, estamos se referindo a agricultura. Então, fiquem bem atentos. Vamos entender cada ponto. Aqui nós temos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e aí o ponto 3 é dividido em 2 partes. Então, vamos ter o 3.1 e vamos ter o 3.2 para você compreender. E o número 2, ele tem o 2.1. Então, vamos começar primeiro do ponto 1. Claro. Antigo sistema de cultivo. Quando se fala antigo sistema, significa que esse processo sofreu modificação, passou a ter um mais moderno.
Então, vamos entender como era o antigo. Era de forma tradicional, de forma manual. Então, ele fala o quê? Tração leve de arado de madeira e rotação bienal de culturas. Essa rotação bienal funcionava da seguinte forma. Prestem atenção. Quando aqui se plantava arroz, aqui se plantava trigo, aqui a terra ficava em repouso. Quando aqui colhia o arroz, agora ia ficar em repouso. Aqui onde se plantou trigo, agora vai plantar arroz. E onde as terras estavam em repouso, agora vai plantar trigo. Aí colhe tudo. Aí tem um processo de rotação. Aqui onde estava em repouso, agora vai plantar o quê? Trigo. Onde era arroz, agora vai ficar de repouso. E onde era trigo, agora vai ficar arroz. Então, se você observar nesse sistema bienal, que é o sistema de rotação, todas as vezes, durante um período, aquela terra ela vai ficar em repouso, ou seja, em descanso, para reestruturar o seu solo, restabelecer seus nutrientes, e ele também vai receber todos os outros cultivos. A gente vê aqui que, no caso, o trigo e o arroz, que eu coloquei como exemplo, ele passou por todos os 3 pontos, por todas as terras de rotação. Vimos também que teve descanso, repouso em todas as terras. Então, o sistema antigo de cultivo girava em torno disso. Rotação bienal de culturas e atração leve de arado e madeira, que era a forma de plantar as sementes, preparar a terra. Ponto 2. Novo sistema de cultivo, tração pesada. Aqui nós já temos o arado de charrua e a rotação trienal de culturas. Então, observe que elas vão sofrendo o que? Modificação bienal e depois passa a ser trienal. Inovações possibilitadas pela combinação do uso do alfante, do atrelamento dos animais pelo peito e pela produção de grande volume de adubos nos estábulos. Esse ponto aqui ele já se refere à utilização dos animais para puxar o arado, para puxar as carroças, para puxar o processo de agricultura, que no primeiro era o agricultor, o servo que realizava. No segundo, os animais que já puxavam essas carroças, que já puxavam essa tração. Então, você observa que no ponto 1 era uma tração leve, no ponto 2 uma tração pesada. No ponto 1, a rotação bienal com 2 terras, no ponto 2, rotação trienal com 3 terras. 3. Maior produtividade, expansão de terras produtivas e melhor preparo para o solo, para o seu cultivo. Então, quanto mais produzia, mais se tinha preocupação em cuidar do solo. Diante disso, temos as duas divisões da maior produtividade, o 3.1 e o 3.2. O 3.1, explosão demográfica, está relacionada com o quê? Aumento da expectativa de vida e crescimento populacional. Então, quando se fala desse aumento e da expectativa de vida, está relacionado com a área rural e com a área urbana, campo e cidade. 3.2, exploração das florestas, maior procura pela madeira, usada como lenha e nas construções. Então, aqui nós já temos o que? O extrativismo. No caso, vai ser o extrativismo. Vai ser o vegetal, o animal ou o mineral. Você que falou o vegetal acertou, porque quando se fala de madeira, extração de madeira, é o vegetal. E para encerrarmos a nossa aula, nós temos o quê? A divisão da sociedade feudal. Para quem não compreendeu, vou fazer aqui a pirâmide para vocês. Pirâmide dividida em rei, clero, nobreza e servos. Rei, clero, nobreza e servos.
Dentro desses servos, vou colocar aqui para... Dentro desses servos, entram quem? Os camponeses. São aqueles que serviam. Dentro dos nobres, entra quem? Os sucerranos e os vassalos. No clero, o clero é a igreja. Então, a gente tem aqui, ó, igreja, os membros da igreja, papa, padre, monge, e assim vai. E o topo, nós temos os reis, que representa o quê? Monarquia, império. Lembrando que é de baixo para cima, do menor para o maior. Menos poder, mais poder. Então, significa que o topo da sociedade é composto por reis. Depois tem o clero, que é a igreja, que apoia o rei. Os nobres, divididos entre servos e vassalos. E a parte de baixo, a parte inferior, nós temos os servos, compostos por camponeses. Vou limpar aqui para vocês. Para encerrarmos a nossa aula mais uma vez, lembrando que qualquer dúvida que tiver, tirem no Class. Fiquem atentos às atividades que são propostas na sua agenda online ou no Class. Quando não é informado aqui na nossa aula, então significa que teremos atividade do livro ou caderno. Fiquem atentos lá na sua agenda. E no Class, que lá vai ter todas as informações sobre a atividade proposta da nossa aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!